A paz de Deus. Lá em Mateus 11, 12, diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Até as pessoas interpretam às vezes de maneira errada, né? E quer dizer que não tem que ter fé? Não. Quem falou que a fé não é uma força? Pelo contrário, é uma força. É uma força, né, que trabalha com a mente, juntamente, não se separa. Lá quando Jesus Cristo falou para Pedro: venha, Pedro. Pedro saltou na água assim, começou a andar, né? De repente afundou. A mente dele estava se esforçando a, né, acreditar na palavra. Quando a mente dele parou de se esforçar, é assim, é essa força que eu estou dizendo. Parou, e quando você estuda um termo grego e tudo aqui, é muito tremendo. É esse tipo de força. Quando você coloca a tua mente, o teu empenho no reino dos céus, no reino de Deus, isso é tomar força. Você vai entender daqui a pouco. Porque tem uma linha tênue aí que é um problema. Aí Pedro afundou. Quando tirou a mente dele, que as pessoas falam que fé não tem nada a ver com a mente, tem tudo a ver. Como é que você é salvo se você não entende o evangelho? Você entende como? Com os olhos? Com o estômago? É com a mente, pô. Caramba. Então, aí o que ocorre? Pedro tirou a mente, né? A concentração, aquela força de concentração que ele estava usando, afundou. E isso é algo tremendo de se aprender. E hoje você vai entender. É muito comprido para se explicar isso, mas eu quero que você entenda de maneira simples, pequena. Não é? O que a pessoa tenta ter uma vida santa pelo esforço próprio. Tenta ser santa pelo esforço próprio. Tenta de todo jeito ser santa. Lá, quando Paulo diz sobre largar o pecado, existia um X lá, né? Que ele ensinava para a igreja. E está escrito dentro da Bíblia, as pessoas não percebem, né? Existe um fator X, né, escondido lá. E às vezes você não entende, porque você usa o código das palavras, interpretação de português, a tua verdade está dentro de você também, aí não entende. Você tem que olhar pelo ponto de vista de Deus, do autor que é Deus, e não pelo teu ponto de vista. Amém? Então o que acontece? É uma linha tênue, às vezes. Eu usar minha força para largar o pecado. As pessoas tentam largar o pecado, por exemplo. Faz de tudo para largar o pecado, faz de tudo para andar certinho, faz de tudo, né? Tenta de tudo e não consegue. Por quê? Porque ela tem que, em vez de tentar largar o pecado, ela tem que se revestir do homem do reino dos céus, do novo homem. Ela tem que buscar tomar o reino dos céus. Ela tem que se esforçar a ter comunhão com o reino dos céus, com Deus. É automático. Tá entendendo? Se você pega, por exemplo, uma roupa e coloca para tingir no fogo, né, de maneira antiga, coloca a tinta lá e coloca para tingir, há uma transformação química. Você só vai colocar o quê? A roupa lá. É o que você tem que fazer, você tem que entrar, e daí que saiu a palavra batismo também, e de uma receita de picles, que veio o batismo. Que era, você colocava para ferver a água, quando a água começasse a ferver, você tirava o picles, colocava então o pepino depois no vinagre, está pronto então o teu picles para ser consumido. Houve uma transformação química, uma mudança, né? Então há uma mudança quando você, em certos aspectos químicos dessas coisas. Então como que você faz? Você entra na presença de Deus. Você passa tempo na presença de Deus. Você passa tempo buscando a Deus. Você não é tentar largar o pecado, gente. Não é assim que larga o pecado. Quando Paulo até fala para deixar o pecado, ele fala sempre para você fazer algo. Ou mentalizar, considere-se mortos para o pecado, tal. É a mesma coisa. É buscar, sobretudo, uma maior aula de largar o pecado, né? É Romanos 8. Romanos 8 é a maior aula de se largar o pecado. Então, largar a carnalidade. E como é que se faz? Pelo fator de mortificar a carne. Ou seja, aonde se mortifica a carne? Aonde se assa o pão? No forno. Aonde mortifica a carne? Na presença de Deus. O reino de Deus é a presença dele.
Então, o que esse esforço aqui? É você gastar o teu esforço em buscar Deus através do jejum, da oração, da meditação na palavra. Amém? O jejum certo que a gente sempre ensinou aqui. Então, tem o jejum errado? Tem. Outro dia você ouve uns vídeos aí e aprende o jejum certo e errado. Então, o que acontece? Através da meditação na palavra, através do jejum, através da oração em língua, né? O idioma celestial. Então, através disso tudo, você está tomando o reino dos céus na tua vida. Então as pessoas tentam ter uma vida santa, tenta largar o pecado, e tenta de novo, e tenta de novo. Tenta buscar a presença de Deus. É uma linha tênue disso. Há uma linha tênue entre você buscar a presença de Deus e tentar largar o pecado pela tua força. Não é largar o pecado, é buscar a presença de Deus. Isso é tomar o reino de Deus. O esforço que você vai fazer, não adianta tentar largar o pecado com o teu esforço. É só ler Romanos 7. Não adianta, você não consegue. Aí Romanos 8 diz, em vez de você se esforçar a largar o pecado, a cobiça, ele fala, o pecado, seja qual for, a lei do pecado vai te dominar. Está na carne. Em vez de você fazer isso, você faz o quê? Você começa a buscar a presença de Deus. Acabou, é automático. Aí a vida de Deus se manifesta na tua carne. É simples, cara. Os evangélicos, pastores, o mestre de anciões, que complica tudo. Usa o estoicismo para justificar o homem. Eu tenho que fazer alguma coisa, me achar justo. É Deus que te justifica e te perdoa. Ainda que você seja pecador, você pediu perdão, ele está perdoado. Você não está liberto do pecado. Para a libertação do pecado é um processo. Amém? Um abraço, Deus abençoe. Pense nisso.